A história de Maria está registrada em Nazaré, cidade de sua origem. Essa cidade ela fica localizada na região da Galileia, próximo ao Mar da Galileia, que é a região onde aconteceu muitas das histórias de Jesus. Lá, nestes registros históricos, conta-se que Maria, filha de Joaquim e Ana, e que a sua mãe, Ana, fora estéril nos 20 primeiros anos do seu casamento. As famílias judaicas sofrem muito pela vergonha, pela decepção, quando não tem uma descendência numerosa, uma característica do povo. E ela, em função disso, por muito orar, pedindo a Deus fertilidade, conta-se que ela recebeu a visita de um anjo, de um mensageiro espiritual, que disse para ela que as preces delas foram atendidas, que ela conceberia e daria à luz. Mas não só isso, e que a sua descendência seria falada por toda a terra. Então, nasceu assim uma linda menina que Ana colocou o nome de Miriam, Maria. E os estudiosos levantam mais de 60 hipóteses que tentam explicar o significado deste nome. Entre eles nós podemos citar dama, mulher e a estrela do mar. Desde a sua concepção e até o seu nascimento, Miramês conta que já se sabia que ela, aquela criança que estaria nascendo, seria a genitora do Messias esperado pelo povo judeu. Então, desde o início, ela foi cercada, a família, pelos cuidados e pela proteção. E o seu primeiro aniversário foi comemorado com a presença dos escribas, dos anciãos, dos sacerdotes do templo, uma festa para a pequena menina. Aos 3 anos de idade, Maria, a pequena, foi levada da sua cidade, Nazaré, que fica ao norte, para Jerusalém, que fica no sul. Ali, junto com outras meninas, que eram conhecidas como as Virgens do Templo, teria uma vida dedicada a Deus. Lá, por causa da sua origem, passou a ser conhecida desde essa época como a Virgem de Nazaré. Desde esse período, desde essa idade, ela já demonstrava uma característica típica das grandes almas: a segurança, a serenidade, podemos dizer, a fibra moral, como uma consequência da elevação do espírito, embora num corpo infantil que ele não conseguia constranger. Então, a sua vida desde cedo, ela decidiu ser dedicada a Deus. Ainda no templo, ela conta-se que recebe a visita de um espírito que conversa com ela, oferece alimento, passa um tempo. E antes de ir na sua despedida, ele diz que vai voltar mais uma vez para encontrá-la, só que desta feita para anunciar grandes prodígios na sua vida. Quando ela completa 12 anos, que é a maioridade na cultura judaica, o momento em que a criança ou adolescente está entrando na puberdade, é arranjado o seu casamento. Então, nesse período é que acontece o que a história cristã conhece o acordo para o casamento de Maria e José. Voltando ela para sua cidade, estando em Nazaré novamente, acontece quando ela está descendo para o vale
região mais baixa da cidade, onde existe uma fonte de água que abastece toda ela, para buscar água. Enquanto ela está recolhendo a água, um espírito aparece e faz uma saudação, dizendo para ela: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Os grandes espíritos, quando reencarnam, têm como natural os fenômenos espirituais mediúnicos. Essa aproximação talvez não tivesse impressionado tanto quanto a saudação. Então ela, ficando admirada, o espírito que o Lucas, o evangelista, identificou como Gabriel, captando a reação dela, explica, dizendo: não tenha medo, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá em teu ventre e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que na etimologia significa salvação. Ele será grande, conforme o Lucas anotou, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Nesse momento, acontece, é o início, talvez, dos registros que nós temos, nas circunstâncias como a gravidez acontece, é notável a atitude que ela tem diante das circunstâncias. Aos 12, 13 anos, não pensa nos seus sonhos de ventura, nos desejos que ela tem, os seus pensamentos, nada disso. Quando ela recebe a informação da missão que tem, ela simplesmente se coloca à disposição, humilde, diante de Deus. E é quando ela pronuncia uma das frases, na minha opinião, mais bonitas que existe em todo o Evangelho, pois se coloca submissa, humilde, pois a humildade é um reflexo do amor, dizendo: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Esta é uma das maiores expressões que em vários momentos da sua vida está presente. É uma atitude que nos inspira quando pensamos na sua história, pois só de pronunciar este nome, referindo-se a este Espírito, nós já nos envolvemos de respeito e de comoção. Eis a serva do Senhor, aconteça comigo a vontade dele. Humildade. A partir desse momento, que é o da Anunciação, 3 décadas depois, nós encontramos Maria ao pé da cruz. Se pudéssemos vê-la, seria o vulto de uma mãe chorando, vendo o seu único filho sendo crucificado. É uma forte impressão que deixa na nossa mente uma marca indelével, especialmente para quem tem filho. E o seu pensamento, naquele momento angustiado e doloroso, está fixo na cruz, em Jesus. Ela estava presente nos últimos momentos, na hora extrema do seu filho. Enquanto ela estava lá, começou a relembrar
passar alguns fatos, as circunstâncias maravilhosas da vida de Jesus, de como ele fora anunciado, relembrou da amizade de Isabel, sua prima, e via a assistência de Deus nos menores detalhes da vida de seu filho. E começou a passar uma por uma as cenas da infância do seu filho. Mas naquela hora também, ao lado destes pensamentos da lembrança, da saudade, começava também a imaginar como os pensamentos vagando pelo mar das angústias, pela dúvida, porque pensava, o que foi que Jesus fez para receber tão amargas penas? Ela não era uma testemunha viva de que viu ele crescer, embalado pelos mais belos sentimentos, os mais puros sentimentos. Desde os primeiros anos, quando ela levava ele até a fonte para pegar água, via como ele tratava com ternura e com carinho todas as criaturas. Ela lembrou até mesmo de uma vez em que ele, a criança, conduziu pelas mãos pequenas 2 reconhecidos malfeitores da cidade para dentro da sua casa. E depois de repassar estas lembranças que aconteceram no seu círculo doméstico, foi a missão espiritual. E começou a ver os paralíticos que voltaram a andar, leprosos que foram curados, cegos que recuperaram os dons da vista. Quais eram os profundos desígnios de Deus que levaram o seu filho para aquela cruz? Pois ser crucificado era a pior pena que existia. Era equivalente a punir a pior pessoa que existia. E nesse momento das suas dúvidas e das suas amarguras, uma voz conhecida falava ao seu espírito, dizendo das determinações insondáveis de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção das criaturas. Apesar do seu coração estar rebentando em lágrimas, nesse momento ela recorda a mesma afirmação que ela fez quando recebeu de Deus, através do emissário, a notícia de que seria mãe do Salvador da humanidade. E repete para si mesmo nos seus pensamentos, em um gesto de mais bela resignação, que é a aceitação sem reclamação da vontade de Deus, dizendo novamente, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Ali, ainda de alma angustiada, notou que o seu filho estava entrando nos últimos limites do seu padecimento. Estava acompanhada de algumas mulheres que, compadecidas com a sua situação, permaneceram ao lado dela. Então ela notou que 2 mãos foram postas nos seus ombros. Quando ela olhou para o lado, ela se deparou com a figura de João, o evangelista. Ele foi o único que venceu as resistências, os temores pela sua própria integridade, aquilo que levou os outros discípulos a manter certa distância e alguns até a se afastarem. E permaneceu ali, ao lado dela. Ele a abraçou e os 2 mantiveram com um olhar súplice para a cruz, buscando alguma reação, alguma mensagem,
algo de Jesus. Foi nesse momento que o Cristo, no alto, captando a ansiedade daquelas duas almas que se colocaram ao pé da sua cruz, moveu vagarosamente o olhar para ela, em direção a ele, e ela, percebendo o movimento, exclamou assim, no alto das suas dores: meu filho, como quem está reagindo à tortura que está passando. E é nessa hora que, com o olhar, ele manda a mensagem para ela, lhe dizendo: mãe, apontando para João, eis aí o teu filho. E com um aceno discreto e leve com a cabeça, fala para ele: filho, eis aí a tua mãe. Ela não resiste e se entrega definitivamente às lágrimas. Mas João ao lado compreende que ali Jesus estava deixando a sua derradeira lição. Ele estava coroando a sua mensagem, a sua obra, com a mensagem do amor universal. Por muito tempo ainda, os dois permaneceram em silêncio, naquele lugar, observando, até que o corpo exânime de Jesus fosse arrancado da cruz. Depois que isso passou, aconteceu a separação dos discípulos. Cada dupla foi designada para uma região, um país, para espalhar o Evangelho, para falar de Jesus, curar, educar. E Maria se retirou de Jerusalém, de Nazaré, e se refugiou em uma outra cidade chamada Bataneia, porque ali esperavam ela alguns parentes, em virtude dos laços que ligavam ela à família de José. E nessa nova cidade, então, o tempo começou a passar. Não demorou muito para que ela fosse tocada por grandes dissabores, porque rapidamente observou que as lembranças do seu filho passou a ser utilizada como elementos de ásperas discussões. Em Jerusalém, eram cristãos e judeus que se degladiavam pelas preferências do céu. Em Nazaré, caracterizada pelo clima bucólico, de amenidade e de paz, agora tinham as paisagens tristes. E lá mesmo na cidade onde ela estava, pretendia-se criar uma espécie de exclusividade, ou como Humberto de Campos chama de aristocracia espiritual, por causa da presença dela como alguém de importância que se estende à família no qual que estava acolhendo ela. E assim frequentemente a lembrança do seu filho, Jesus, pequenino, voltava à sua mente, em contraposição ao que começara a surgir após aquele período. Lembrava da noite do primeiro Natal, quando ela recebeu a criança pela primeira vez nos seus braços, o primeiro beijo da mãe que recebe o filho que vem ao mundo. E foi nesse período, em meio a essas lembranças e esses acontecimentos, que de repente surgiu nessa cidade, a Bataneia, o filho de Zebedeu. E João, sempre lembrando das observações que Jesus havia feito na cruz, foi encontrá-la para oferecer àquele espírito materno
o refúgio amoroso da sua proteção. E ele passou a contar então para ela da sua nova vida. Agora ele estava instalado definitivamente na cidade de Éfeso, que hoje fica na Turquia. E falava que ali era um lugar onde as ideias cristãs começavam a ganhar terreno. Nunca, ele dizia para ela, nunca esqueceu as recomendações que Jesus fez para eles naquele momento, e guardava com especial carinho aquele título de filiação que Jesus instituiu. Era por isso que ele estava lá. Maria escutava tudo o que ele dizia, e ele continuava a explicar as coisas mais insignificantes para ela, naquela alegria ingênua de dois amigos que se encontram. Dizia que ia levar ela e juntos iriam se associar para a missão espiritual que a partir daquele momento iriam cumprir. Ele seria um filho desvelado que cuidaria dela, e os dois trabalhariam juntos pelo Evangelho. Passaram-se alguns anos, ele disse que demorou para voltar, porque ele não tinha um lugar onde ele pudesse abrigá-la. Mas agora, tendo recebido de um homem rico da região que se convertera ao Evangelho, possuía uma casinha pobre que lhe fora doado, que ficava no meio da natureza, numa elevação de onde era possível ver o mar Egeu. E ali ele dizia para ela, no alto daquela colina, como no altar da natureza, ambos trabalhariam para manter firme a lembrança de Jesus. Seria um pouso para os refugiados, um ponto de esclarecimento para os sofredores. Ele falaria do Evangelho e ela recordaria as lembranças mais ternas de mãe, e juntos, associados nesse trabalho espiritual, levariam o Evangelho a tantos quantos precisassem. E Maria aceitou tudo com muita alegria. Mudaram-se. Lá, depois de poucas semanas, a casa de João passou a ser um ponto de assembleias adoráveis. Porque na região a notícia de que Maria, a mãe do Salvador, agora descansava entre eles, era como se um clarão de esperança estivesse iluminando o local. E ao passo que João pregava na cidade, que ficava distante do sítio, na igreja, Maria cuidava daqueles que iam buscá-las naquele ambiente doméstico. Então ali, aquela casa passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. Isso aconteceu porque, certa ocasião, um homem leproso, depois de ter as suas feridas balsamizadas por ela, e depois de ter recebido palavras confortadoras em função dos seus sofrimentos, beijou as suas mãos e disse para ela: Senhora, sois a mãe do Salvador, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. E essa tradição começou a criar raízes. E João também reafirmava isso, falando de como o mundo seria grato por esta mulher, porque foi através dela que o mundo conheceu Jesus. Diariamente, diversas pessoas acorriam àquele sítio para receber o seu auxílio. O público eram velhos trôpegos, crianças esquálidas, doentes, mães desesperadas, que iam ali para receber o conforto das suas palavras. Um dos mais aflitos dizia: minha mãe
como eu poderei vencer as minhas dificuldades? Os problemas são tantos, já me sinto desamparado do mundo. E ela, com especial carinho, respondia: isso também passa. Como ela falou para o Chico, porque só o reino de Deus é forte o suficiente para nunca passar de nossas vidas, como uma eterna realização do seu amor por nós. Com o passar do tempo, a igreja, que ficava na cidade, em Éfeso, começou a exigir cada vez mais do sacrifício pessoal de João pela sua presença lá. E enquanto isso, Maria ficava praticamente só durante muitos dias, atendendo e cuidando de quantos iam até ela. E os dias, as semanas, os meses, os anos começaram a passar neste trabalho que eles desenvolviam. O ambiente em que a casa se encontrava, a visão do mar, quando sereno e azulado, trazia a lembrança dela do mar da Galileia e passava a recordar os feitos do seu filho, sempre ligada a ele pelas lembranças de mãe. E nesse momento, de súbito, ela recebeu notícias que vinham do outro lado do mar, de Roma, trazida por cristãos que haviam sido expulsos de lá. As notícias falavam de espetáculos públicos, em que corpos eram entregues às feras, queimados, iluminando os jardins do imperador, por causa que estas pessoas acreditaram e tornaram-se adeptos da mensagem de seu filho. Então, ela, recebendo essas notícias, recolhe-se para orar. No final do dia, no que hoje é chamado Ângelus, por volta das 6 horas da tarde, e pede a Deus para que Ele, o Pai, conforte aqueles que estão sendo perseguidos por acreditar no seu Filho. E elevada nessas meditações, ela percebe a chegada, o vulto de um pedinte chegando. E ele a saúda, dizendo: minha mãe, como muitos faziam, vim te fazer companhia, receber a tua bênção. E ela, maternalmente, o convida a entrar. E impressionada com aquela voz que lhe inspirava uma profunda simpatia. E aquele peregrino falou para ela das bem-aventuranças, falou daquilo que espera todos que na terra são dedicados ao bem e a fazer a vontade de Deus. Como quem compreende as angústias do coração materno naquele momento. E ela se sentiu, então, empolgada por uma tocante surpresa. Começou a pensar: que mendigo seria aquele? Porque até aquele momento, ninguém, em todos aqueles anos, ninguém foi lá para lhe dar alguma coisa. Era sempre para pedir. Onde foi que ela ouviu aquela voz meiga e carinhosa? Não entendia que emoções faziam o seu coração pulsar com tanta ternura. Os olhos se umedeceram de uma emoção e que ela não sabia explicar. Foi quando aquele hóspede anônimo, convidando-a para um abraço, estendeu as suas mãos, lhe dizendo: minha mãe, venha aos meus braços. E nesse momento ela percebe 2 marcas, semelhantes às do seu filho. Quando ela vê as feridas, instintivamente ela olha para os pés e nota ali também 2 úlceras causadas por cravos de suplício.
E ela entendeu quem era. Não pôde mais. Era o seu filho materializado à sua frente. Num ímpeto, ela se lançou ao corpo do seu filho para abraçá-lo, inspecionando a lateral do corpo para ver se a ferida causada pelo lançaço do romano estava lá. E estava. Só que agora, diferentemente do momento em que ela observava a crucificação, a ferida estava sob o cuidado de sua mão materna. Nesse momento, ela compreendendo a bondade de Deus para com ela, grita com muita alegria: meu filho, as suas úlceras, e tenta se lançar aos seus pés para beijá-lo. Mas ele não permite. Segura ela pelos braços, a levanta. E ele, seria possível ver um suave halo de luz a envolvendo. Ele mesmo se ajoelha diante dela e afirma e diz para ela: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois o meu Pai quer que sejas em meu reino a rainha dos anjos. Ela, nesse momento, quer dizer-se da sua felicidade, explodir, mas não pode, porque o seu corpo é como se estivesse paralisado. Não consegue mais se mover, mas do seu ouvido chegam cânticos como a voz do anjo, anunciando para ela os hinos de glorificação, dando as boas-vindas na sua reentrada ao mundo espiritual. 2 dias ainda se passaram até o completo desenlace do espírito com o corpo. Ela não via mais o filho, mas que certamente estaria esperando ela no prometido reino de amor. Deste período todo em Éfeso, que ela vive com João, é marcante a dedicação, o desvelo, a abnegação até de sua proteção, de sua saúde, no cuidado com os outros. É um dos símbolos mais bonitos de amor que somente um coração materno desta envergadura é capaz de demonstrar. Onde o amor desta forma está presente, todas as nuances brilham. Na sua vida, nos menores detalhes, é possível observar os testemunhos, as demonstrações destas virtudes, mas sem o desejo de ser instrutora, de ser mestre, apenas o ato pelo ato. A próxima história, nós não sabemos se acontece quando ela está encarnada ou já no mundo espiritual, mas um discípulo especial recebe a visita confortadora dela, talvez um prenúncio do trabalho maior que ela começa a desenvolve hoje, que o discípulo que retornou para o mundo espiritual por ter cometido suicídio. É Maria Dolores, no livro Momentos de Ouro, é um poema chamado Retratos de Mãe, que conta a visita consoladora que Maria fez
a Judas. A poetisa, conta que depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego, no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. E cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. E nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para as zonas infernais de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra e perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou então como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor?
Sois divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Deste momento, deste encontro que Maria Dolores relata, nós temos algumas informações acerca de Maria no plano espiritual. Não são muitas. Sempre as notícias dão conta da sua descrição. Ela não está sempre presente. No livro Memórias de um Suicida, que foi escrito por um escritor português que desencarnou por ter se suicidado, descreve o trabalho no mundo espiritual que Maria coordena de auxílio aos suicidas. Ele fala que é sempre um amor materno que alia a ternura com a energia. Oferece habitação, alimento, vestuário, tudo aliado a uma indispensável disciplina. Um desses grupos numerosos que ela conduz no mundo espiritual é conhecido como a Legião dos Servos de Maria. Imagine um lugar composto por numerosas pessoas, criaturas disformes, homens e mulheres, cada um caracterizado pela sua própria alucinação, com as feições marcadas pelas dores e pelos remorsos que lhes são próprios. Um local baixo, coberto por densos véus de penumbra. Uma espécie de labirinto, onde em se entrando jamais seria possível sair. Mas mesmo num local terrível como esse, ele descreve, a misericórdia de Deus ainda está presente. Porque periodicamente ele observava uma singular caravana que visitava aquele local para levar ali a assistência, proteção, auxílio. A visão dele pareceria um grupo de homens, mas na verdade eram espíritos. E à frente do grupo, o líder conduzia uma bandeira branca com a frase marcada que os identificava: a Legião dos Servos de Maria. Ali eles entravam no local periodicamente, examinavam os habitantes de lá, curvando-se piedosos para auxiliar e retirando tantos quantos estivessem em condição de serem ajudados. E dali a caravana, então, com os resgatados, seguiria. Quem estivesse presente, depois de um tempo de marcha, veria aquela densa penumbra começar a se dissipar, dando visão ao horizonte. E lá surgir fortificações ao estilo medieval, com muros de proteção, e à frente a inscrição já conhecida, escrita em português: Legião dos Servos de Maria. Entrando naquilo que seria descobriria-se uma cidade movimentadíssima, com vários prédios, setores de trabalho.
Aquela caravana pararia então em frente a um destes departamentos, como ele identificou. Todos seriam convidados a descer. E a partir daquele momento, todos os espíritos suicidas resgatados seriam matriculados, vamos dizer. Ali eles deixariam as suas identidades, a sua história, o gênero de morte, as ligações, tudo. Porque oficialmente seria o começo do recomeço. A partir dali, todos estariam oficialmente sob a tutela de Maria de Nazaré. Seguindo, caminhando em direção ao campo, buscando outras instalações. Mais à frente, encontrariam marcado como um arco do triunfo um novo local para o ingresso daquele grupo, agora identificado como o Hospital Maria de Nazaré. Ponto de recuperação, o primeiro ponto de recuperação dos espíritos que se suicidaram e que, sob os seus cuidados, iniciariam o seu tratamento. Após o tempo de preparação inicial, quem estivesse acompanhando esta jornada, veria este grupo já depois de alguns anos melhorados, serem conduzidos a um novo local, agora chamado a Mansão da Esperança. Em condições, seriam levados a este local de um clima vibratório mais ameno e conduzidos para ingressar em novas escolas. É a fase do estudo moral, ciências, filosofia, cosmogonia, o estudo da origem do universo, e até mesmo um novo idioma, diz ele. O idioma que, no futuro, servirá para estreitar os laços entre os povos, quebrando as barreiras de fronteira, e também entre os homens e os espíritos. O Esperanto. Ali, um professor em especial ficaria encarregado de ensinar o que seria a base para todos, a base da recuperação, para que não voltassem a cometer o mesmo erro. Este curso seria o Evangelho de Jesus. E um servidor especial chamado para este trabalho é identificado como Aníbal. Aníbal de Silas. O nome não é conhecido, mas a história dele sim. Conta o autor espiritual que ele foi um daqueles menininhos que na praia Jesus convidou para vir até ele, quando ele fez a famosa afirmação que ficou anotada pelo evangelista: deixai vir as minhas criancinhas. E é porque delas é o reino dos céus. Ele ficaria encarregado de ensinar conforme ouviu da boca de Jesus, porque a partir daquele momento ele não mais se afastou dele, nem em todas as suas encarnações seguintes. Ele dizia que quando Jesus pregava para milhares de pessoas, quadros de maravilhosa e precisa explicação surgiam à mente dos espíritos de boa vontade, fazendo-os compreender aquilo que Jesus estava falando. E era assim que ele conseguia manter a atenção e a calma de multidões por horas, sem se alimentar, sob o calor.
E depois de muitos séculos, para este espírito de dedicação ao Cristo, nas suas muitas encarnações, um dia ele recebeu uma ordem direta do céu, no mundo espiritual, que disse para ele assim: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com os meus ensinamentos, que tanto prezas, os que estão mais destituídos de luzes e de forças, confiadas aos seus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob a penalidade do suicídio. Eu os entreguei há muito tempo à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal é bastante caridosa para erguê-los novamente para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os recordando os exemplos que eu deixei. Através das minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever. Ensina-os a sofrer com paciência, porque o sofrimento é o prenúncio de glória, é a alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando tu me ouvias na Judéia, e ilumina-os com as claridades do meu Evangelho, porque é só isso que lhes falta. Depois deste processo de recuperação, desde o resgate até os momentos de instrução destes espíritos, e todos eles em condições seriam então encaminhados para uma nova oportunidade, para continuarem a partir do ponto onde pararam, reparando os erros que cometeram e continuando a caminhada. Este autor cita um caso de 40 anos de preparação, desde o momento em que é resgatado até a nova oportunidade de reencarnação. 40 anos de recuperação por causa do suicídio que ele cometeu. Todos, neste novo recomeço, trariam os ensinos, a lembrança e uma ligação com Maria na nova vida. Não só isso, mas também as marcas no corpo, em função do erro cometido por ter infringido a maior lei de Deus, que é o que acontece com alguns dos personagens que ele cita neste livro Memórias de um Suicida. Sobre Maria, a este espírito que teve o merecimento de ser a genitora do maior espírito que a Terra conheceu. Só pela pronúncia do nome, quando ligada a ela, já nos inspira um profundo respeito e devoção, mas também de gratidão, porque com ela nós nos ligamos pelos sentimentos maternais, que são na Terra a melhor expressão do amor de Deus. Talvez o amor de mãe, quando é levado ao infinito,
é igual ao amor de Deus. Porque se Jesus, como a doutrina espírita nos ensina, é nosso irmão, Maria também é mãe de todos nós.